Sim. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Webinar Saúde, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, que foi comemorado no último dia 16 de outubro. Eu sou Jamile dos Anjos Conceição, nutricionista no SESC Alagoinhas há cerca de 3 anos e sou pós-graduada em unidades produtoras de alimentos e refeições. O dia 16 de outubro também faz alusão à data da criação da ONU para a Agricultura e Alimentação, a FAO, em 1945. Essa data nos leva a refletir não somente sobre a alimentação saudável, mas também sobre o direito humano à alimentação, a soberania, a segurança alimentar, as formas de produção e comercialização de alimentos. Vamos aproveitar este momento para explorar ações do SESC voltada para o tema da alimentação, do Dia da Alimentação deste ano, proposto pela FAO, que é alimentar, cultivar e preservar juntos. Para isso, reunimos aqui as nutricionistas Marion Cerqueira, de Feira de Santana, Aida Sara, de Jacobina, e a bióloga Cristiane Vieira, da sede do SESC. Olá, meninas, tudo bem? Vamos iniciar com o tema Ações Locais de Apoio à Produção de Alimentos e Segurança Alimentar e Nutricional, que será explanado por Marion Cerqueira dos Santos. Marion é nutricionista no programa Mesa Brasil SESC Feira de Santana há 16 anos, pós-graduada em Alimentação e Nutrição na Atenção Básica pela Fiocruz e mestranda em Saúde Coletiva pela UNEB. Olá, Marion, o espaço é seu. Seja bem-vinda. Bom dia, boa noite a todos e todas. Obrigada, Jamila. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para a participação nessa atividade, na pessoa de Silvane Garcia, que é a nossa gerente de saúde, e gostaria de registrar a minha satisfação também em dividir esse debate com vocês, né, com minhas colegas sesquianas, Sara, Cristiane e Jamile. Então, eu sou Marion, nutricionista, trabalho no programa Mesa Brasil SESC, de Feira de Santana. O programa Mesa Brasil SESC é um programa, é um banco de alimentos, é um programa de segurança alimentar e nutricional que trabalha na perspectiva do combate ao desperdício de alimentos e na garantia da segurança alimentar e nutricional através da doação de alimentos excedentes da produção e da comercialização. Esses alimentos eles são doados a instituições sociais, cadastradas no programa, onde também desenvolvemos intensa ação educativa junto a essas instituições. Então, hoje o programa está presente em todo o país, né, em todas as capitais e várias cidades do interior, perfazendo aí um total de mais de 350 unidades Brasil afora. Então, iniciando a nossa temática, né, no contexto do tema central desse webinar, como o Jamile colocou, que é alimentar, cultivar, nutrir e preservar juntos, eu vou falar um pouco sobre as ações locais de produção de alimentos e de apoio também à segurança alimentar e nutricional. Então, antes da gente entrar nas ações propriamente ditas, é importante aqui a gente conceituar a segurança alimentar e nutricional, né? Então, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso ao alimento, né, de forma permanente e regular, sem que esse acesso ele comprometa outras necessidades essenciais. Ele precisa também respeitar a diversidade cultural regional, né, local. A gente sabe que cada região, cada local, ele tem uma diversidade alimentar cultural própria, isso precisa ser respeitado. Deve estar baseada em práticas alimentares promotoras da saúde e, além disso, precisa também ser ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis, né? São práticas que precisam ser sustentáveis. Então, trazendo aqui
um pouco para a discussão duas dimensões elementares da segurança alimentar e nutricional. A gente vai falar um pouquinho sobre a dimensão alimentar, né? São dimensões que estão bem desenhadas na segurança alimentar e nutricional, a dimensão alimentar e a dimensão nutricional. Então, a dimensão alimentar, ela vai englobar os processos de disponibilidade de alimentos, como produção, comercialização e acesso aos alimentos. Já a dimensão nutricional, ela se refere à escolha, o preparo e consumo alimentar e sua relação com a saúde e a utilização biológica desses alimentos. Não tem como a gente não traçar um paralelo com a atual situação que a gente vive hoje de pandemia pela Covid-19, porque essas dimensões, elas foram diretamente afetadas, né, pela situação que a gente vive hoje. Então, é importante pontuar aqui como isso tem sido afetado e como tem atingido as populações mais vulneráveis, né? Então, na dimensão alimentar, por exemplo, as medidas de isolamento e distanciamento social que têm sido adotadas pela maioria dos governos municipais e estaduais, e que aqui eu quero frisar, são absolutamente necessárias para a contenção da disseminação do vírus, né? E, inclusive, a orientação da OMS tem gerado comprometimento para a oferta de alimentos frescos e minimamente processados, principalmente aqueles advindos da agricultura familiar, né? E esse comprometimento ele vai atingir principalmente as populações mais vulneráveis, que estão socialmente mais vulneráveis. Né? Muitos agricultores viram os seus canais de comercialização serem fechados, né? E isso trouxe várias dificuldades socioeconômicas para essa população. Já a dimensão nutricional tem sido impactada principalmente pelas condições precárias de vida, né, da população mais vulnerável, como a falta de acesso, ainda acrescentando aí a falta de acesso à água, ao saneamento básico, a fragilidade do sistema de saúde, que está tensionado e sobrecarregado pela pandemia, né? E isso pode incidir no estado de saúde dessas populações, o que vai levar aí a um impacto negativo na saúde, né? Podendo limitar aí a utilização biológica desses alimentos, que está contida aí na dimensão nutricional, né? Então, essa população ela fica mais exposta ao risco de má nutrição e de carência, deficiência de micronutrientes. Então, agora a gente partindo já um pouco já para as ações de apoio à produção de alimentos e segurança alimentar e nutricional, no Brasil, a partir da demanda da sociedade civil organizada, foi instituído o CISAM, né? O CISAM ele foi instituído pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa lei ela é de 2006, e o sistema ele tem como objetivo realizar o direito humano à alimentação adequada, né? Proporcionar ações que concedam essa realização, né? Além disso, é um sistema público que vai possibilitar a articulação entre os diversos setores, né? Essa articulação ela é necessária para que a realização do direito humano à alimentação e à segurança alimentar aconteça, além da articulação também entre os entes federados. Aqui eu não posso deixar de pontuar que desde 2016 a gente vem sofrendo uma fragilização do sistema de segurança alimentar e nutricional, do sistema nacional, pela diminuição de recursos que estão sendo empreendidos para os programas estruturantes do sistema, né? Com a pandemia, isso só tem piorado. Então, o CISAM, ele tem o objetivo, né, de assegurar o direito humano à alimentação adequada. Essas ações vão estar instituídas através de diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e instrumentalizadas através de metas e objetivos do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, eu vou trazer aqui, discutir um pouquinho duas das diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a diretriz 1
ela preconiza a promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável como prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Tem o objetivo de promover o acesso à alimentação adequada e saudável para a população, para toda a população. A diretriz 2 da política, ela preconiza a promoção do abastecimento e estruturação de sistemas descentralizados de base agroecológica, ou seja, são sistemas que não comprometem o meio ambiente, né, e que são sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos. Tem como objetivo fomentar o abastecimento alimentar como forma de consolidar a organização de circuitos locais de produção, abastecimento e consumo. E o objetivo 4, né, dessa diretriz, ele preconiza a ampliação da participação de agricultores familiares, assentados de reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais no abastecimento de mercados. Infelizmente, no início do ano de 2019, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que era um órgão colegiado formado pela sociedade civil, na sua maioria, e pelo poder público, consultivo da Presidência da República, foi extinto, né? Então, era um órgão que fazia a proposição de ações para o sistema, né, de segurança alimentar e nutricional, e para o plano também, né, instituindo metas e objetivos, além de fazer o controle social dessas ações, o acompanhamento de como é que essas ações vinham sendo executadas. Então, isso fragiliza realmente os programas e as proposições das diretrizes que estão instituídas no plano. Com isso, foram criados, né, a partir dessas metas, a partir dessas diretrizes, desses objetivos e metas, foram criados circuitos locais de produção, abastecimento e consumo. Então, no âmbito da produção, a gente tem alguns programas, né, alguns programas estruturantes, programa estes, como eu já falei, sofreram um corte abrupto de recursos e teve a sua ação muito diminuída, a exemplo do PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Assistência Técnica Rural, o Plano Nacional da Reforma Agrária, os Centros de Agricultura Urbana e Periurbana e o Programa de Cisternas, né, que também teve uma diminuição aí muito grande, né, e atendia a milhões de pessoas na região semiárida que tem a dificuldade do acesso à água. Né? Em relação ao abastecimento, essa produção, né, a produção que é realizada através desses programas, abastecem feiras populares e agroecológicas, bancos de alimentos, e aí a gente inclui o programa Mesa Brasil Sesc, né, que é um banco privado, é um banco do Sesc, o programa de aquisição de alimentos e a compra direta da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, um percentual de compra desse programa, do Programa de Alimentação Escolar, precisa vir da agricultura familiar. E o consumo é realizado em restaurantes populares, cozinhas comunitárias, cestas de alimentos, o próprio PENAI, né, e são também desenvolvidas ações de educação alimentar e nutricional. Falando um pouco aqui dos programas, a gente inicia falando sobre o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, o PAA, ele tem como eixo 1, ações para ampliar o acesso à alimentação à população de baixa renda. E como eixo 2, o fortalecimento da agricultura familiar, né? Então, foi um programa também que houve uma diminuição bastante grande, né, e muita gente deixou de ser contemplada e hoje vive uma situação de vulnerabilidade muito grande. O PAA ele tem por objetivo incentivar a agricultura familiar, promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, promover também o acesso a uma alimentação adequada e saudável às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional,
constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares e estimular o cooperativismo e o associativismo. Eu queria fazer uma ressalva em relação aos estoques públicos. A gente está vendo aí uma alta muito grande dos preços de alimentos, né? A gente viu que nos últimos meses o arroz deu uma disparada aí no preço, e isso se deve justamente à baixa nos estoques públicos, né? Quem faz essa regulação é um estoque regulador, é a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e como houve uma compra menor do governo federal desses grãos, desses alimentos, acaba que a CONAB fica sem poder de regulação entre oferta e demanda, né? O PAA, ele tem como gestores, executores, os estados, os municípios e a própria CONAB, né? E gestores locais, as organizações de agricultores, cooperativas, associações, entidades socioassistenciais. Aqui no SESC de Feira de Santana, no programa Mesa Brasil, nós temos uma parceria com uma associação comunitária quilombola, que faz essa doação de alimentos para a gente através do PAA. Então, a CONAB compra a produção deles e eles doam para o programa Mesa Brasil e a gente repassa essas instituições socioassistenciais. A cidade de Feira de Santana, o município aqui, a prefeitura também tem um programa municipal e compra dos produtores locais e repassa também para instituições socioassistenciais. E quem é que vai produzir esse alimento, né? São os agricultores familiares, os assentados de reforma agrária, os silvicultores, os aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas e demais integrantes de povos e comunidades tradicionais, além das cooperativas e outras organizações, né? Associações comunitárias. Quem vai consumir e qual o destino desses alimentos são pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Esses alimentos, essa produção, ela também vai abastecer a rede socioassistencial de equipamentos de alimentação e nutrição e da rede pública e filantrópica de ensino. Vai constituir também aí os estoques públicos de alimentos, que a gente já comentou, destinados a ações de abastecimento social ou também de venda, né? E dando continuidade, o controle social desses programas, né, do PA em específico, era realizado pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que infelizmente foi extinto, né, e hoje a gente tem aí o Conselho de Alimentação Escolar e Desenvolvimento Rural Sustentável, mas que também estão bastante fragilizados pela dificuldade de diálogo com o governo. Dando continuidade, aqui a gente traz um pouco também da rede de equipamentos públicos de apoio à produção, abastecimento e consumo de alimentos, né? Então, eles têm por objetivo o abastecimento e combate ao desperdício de alimentos através de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, bancos de alimentos, e aí se insere o programa Mesa Brasil SESC, e mercados populares, e oferta de alimentação saudável, a exemplo dos restaurantes populares e das cozinhas comunitárias, né? São chamados de equipamentos públicos de alimentação e nutrição, que estão destinados a captar, selecionar, processar, armazenar e distribuir gêneros alimentícios. Os bancos de alimentos, né, eles arrecadam essa doação em indústrias, em centrais de abastecimento, na rede varejista e também através do programa de aquisição de alimentos, e faz a distribuição a creches, escolas, cozinhas comunitárias, restaurantes populares e entidades socioassistenciais, né? Sem fins lucrativos, e também as do Sistema Único de Assistência Social, né, através dos CRAs, que são os Centros de Referência em Assistência Social. Os objetivos principais são combater o desperdício de alimentos através da arrecadação de gêneros alimentícios normalmente perdidos ao longo da cadeia produtiva. A gente tem aí uma estimativa de desperdício de alimentos por volta de 70% do total que é produzido, né, desde lá da plantação até chegar ao consumidor, na mesa do consumidor. Então é uma taxa ainda muito alta, e o banco de alimento ele tem esse objetivo principal de combate a esse desperdício.
Além disso, tem também o objetivo de apoiar o abastecimento alimentar local por meio da integração com outros programas de segurança alimentar e nutricional, exemplo do próprio PAA, que a gente acabou de discutir, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, os bancos de alimentos eles podem ser implantados por órgãos públicos, né, pela iniciativa privada ou pela própria sociedade civil organizada. Tem uma abrangência em todo o território nacional. A orientação é que os municípios beneficiários, eles têm uma população acima de 100 mil habitantes para poder implantar o banco de alimentos. O programa Mesa Brasil Sesc, né, está incluído aí nessa estratégia de equipamento de alimentação e nutrição, não é equipamento público, é um equipamento privado, mas se insere aí como uma estratégia de promoção da segurança alimentar e nutricional. E na Bahia, o programa está presente em Feira de Santana, em Salvador, em Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, e algumas ações também pinceladas em alguns outros municípios, a exemplo de Jacobina e Alagoinhas, né? Bancos públicos a gente vai ter também em Salvador, em Juazeiro, em Paulo Afonso, Barreiras, Camaçari, Lauro de Freitas e Jequié. Os restaurantes populares, que é um outro equipamento de alimentação e nutrição que vai promover aí o apoio à segurança alimentar e nutricional das populações, foi idealizado na década de 40. Ele era vinculado ao extinto Ministério do Trabalho, que tinha como função gerenciar esses restaurantes a preços populares, sendo que o primeiro restaurante popular foi lançado na década de 50 em Belo Horizonte, né? Tem como princípio a promoção e a distribuição de refeições saudáveis com alto valor nutricional a preços acessíveis para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional. Preferencialmente, ele deve estar localizado em grandes centros urbanos de cidades com populações superior a 100 mil habitantes. Na Bahia, né, em Salvador, existem 2 bancos de alimentos, no Comércio e na Liberdade, na região metropolitana, em Lauro de Freitas. Em Feira de Santana, aqui na minha região, tem um também, que é da prefeitura, e eles têm como público consumidor trabalhadores formais e informais de baixa renda, as pessoas que estão desempregadas, estudantes, aposentados, moradores de ruas e famílias em situação de risco e insegurança alimentar e nutricional. Não vai existir aí um padrão pré-estabelecido para o valor que é cobrado por essas refeições, uma vez que essa competência é do poder público local, né, estados ou município. Mas a recomendação é que esse valor não ultrapasse R$2, para que realmente promova o acesso à alimentação. Então, a produção mínima estimada para um banco de alimentos é de 1.000 refeições diárias, no horário do almoço, no mínimo 5 dias por semana, o que não impede desses restaurantes servirem também o café da manhã e o jantar. Então, por ser uma unidade de alimentação e nutrição, sua infraestrutura ela deve estar totalmente adequada às regras e aos marcos legais da vigilância sanitária, objetivando assim a promoção de saúde e prevenção de doenças. Além desses municípios que eu falei, né, da existência de restaurantes populares, Juazeiro, Paulo Afonso, Itabuna, Camaçari e Jequié também possuem restaurantes populares. E é isso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar também é um outro programa, né, de promoção da segurança alimentar e nutricional, mas vai ser um pouco mais discutido à frente pela colega Sara. E eu queria terminar a minha fala fazendo algumas considerações importantes a respeito do que nós vimos aqui, dizendo que
Esses programas, eles têm como propósito a promoção do acesso à alimentação adequada e saudável, a redução dos índices de insegurança alimentar e nutricional da população, geração de trabalho e renda e erradicação da pobreza extrema. Aí a gente não tem como deixar de pontuar o desmonte das políticas de alimentação, de segurança alimentar e nutricional, né, com redução de recursos de programas que acabam por limitar esses propósitos, né? Então, são perspectivas que a gente, enquanto sociedade, precisa estar atento para ver de que forma é que a gente pode contribuir para a reversão desse quadro. Eu agradeço mais uma vez o convite e passo a palavra a Jamile. Jamile, minha querida, você está sem áudio. Oi, não tinha ligado o microfone. Muito obrigada, Marion, por suas contribuições. É sempre importante reforçar a importância desses programas para a segurança alimentar e nutricional, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Na nossa Constituição Federal, inclusive, a alimentação é um direito, né, que está expresso, assim como o direito à educação, como o direito à moradia, ao lazer. E quando falamos em alimentação, precisamos lembrar que existe uma cadeia de processos por trás desse processo de produção de alimentos para que ele consiga chegar à mesa dos brasileiros de forma regular, de forma segura, e também precisamos pensar na forma que esses alimentos é produzido, né? Produzido e consumido, para que traga aí a soberania, a dignidade e que seja também um poder emancipatório. Ações e programas que promovem a segurança alimentar e nutricional, como os citados por Marion, dentre eles o PAA, a agricultura familiar, o PNAE, eles são programas que colaboram no combate à fome, né? Então, continuando nossas discussões, passarei a palavra para Aida Sara Santos da Silva, nutricionista. Há cerca de 3 anos, ela está trabalhando no SESC Jacobina e ela é pós-graduada em Saúde da Família, Gestão em Saúde, Nutrição Esportiva, Alimentação e Nutrição na Atenção Básica, Nutrição Materna Infantil. Ela vai nos falar um pouco sobre a importância da horta escolar para o fortalecimento do cultivo, nutrição e preservação. Olá, Sara. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Queria agradecer primeiramente pelo convite. Estou muito feliz em estar participando desse webinar de saúde, principalmente com essas colegas, né, que arrasam. Antes de falar de horta escolar, eu preciso falar de um programa que é de extrema importância no país, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já foi citado anteriormente. Esse programa ele tem uma relevância mundial grande, principalmente por causa da sua universalização. Qual é o objetivo desse programa? Contribuir com o crescimento, desenvolvimento psicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e formação de bons hábitos. Ele aconteceu um esboço já na década de 40, porém não foi para frente, né? Foi a partir de 56 que esse programa realmente começou a funcionar. E era chamado de Campanha Nacional da Merenda Escolar. Ela se dava de forma centralizada, onde um órgão gerenciador ele elaborava os cardápios e enviava os alimentos para estados, municípios e Distrito Federal. Nessa época, o que acontecia? Os alimentos eram, devido ao transporte, a falta de armazenamento, na época também não tinha essa preocupação tão grande, trabalhavam com alimentos industrializados, né? Eram sopas em pacotes, muito enlatado,
mingau já pré-preparado, então, justamente para facilitar. Na época não tinha também a preocupação com a alimentação e nutrição que tem hoje, né? Com a alimentação saudável. Até porque o número de obesos e sobrepeso e doenças cardiovasculares não era tão alto como atualmente. A partir de 94, ele passou a ser descentralizado e o cardápio começou a ser elaborado pelo nutricionista. Mas foi a partir de 2003 que os programas, né, relacionados à segurança alimentar e nutricional tanto aumentaram como houve um valor financeiro maior para eles. Em 2009, começou a valer 30% da agricultura familiar, começou a participar, ser obrigatório no PNAE. Então, todos os alimentos, todas as prefeituras e estados, eles devem contemplar o cardápio com 30, pelo menos, né? É o mínimo da agricultura familiar. Foi em 2009 também que começou a ter as diretrizes do PNAE, que foi a alimentação adequada e saudável, a educação alimentar e nutricional, a universalização, a participação da comunidade, a sustentabilidade e o direito à alimentação escolar. A partir desse momento, o programa ele começou a ter uma preocupação maior com o que era servido aos alunos, né? E juntamente nessa época, com a segunda edição do Guia Alimentar, que foi em 2014, os alimentos começaram a ter mais alimentos in natura, minimamente processados nos cardápios. Tudo isso por quê? Pelo aumento da obesidade e sobrepeso dos alunos. Em 2018, a educação alimentar e nutricional, ela começou a fazer parte do currículo escolar. Hoje ela é obrigatória nas disciplinas de ciência e biologia do ensino fundamental e médio. Justamente para trabalhar a atividades que fazem com que os alunos eles tenham uma melhor relação com os alimentos, que eles conheçam os alimentos e que isso favoreça ter uma alimentação mais saudável. Esse programa tem um caráter suplementar. O repasse é feito por modalidade, por 200 dias letivos de aula, né? E ele é baseado em quantos alunos, né? No censo escolar do ano anterior. Esse caráter suplementar é um valor, né? Vamos falar assim, um valor mínimo, né? Um valor baixo. Porém, a prefeitura e o estado ela precisa complementar para que essa alimentação ela seja pelo menos, né, similar ao que fala o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Infelizmente, nem sempre isso ocorre. Mas, por isso mesmo, se a prefeitura ou o estado ele tem um controle com ele prefere a agricultura familiar até mais de 30%, além de ser uma alimentação mais saudável, ela também será uma alimentação mais barata e mais sustentável. O cardápio é elaborado por um nutricionista, né, de acordo com a idade, com a faixa etária dos alunos, de acordo com a cultura local, de acordo com os alimentos regionais e de acordo se o aluno ele tem algum problema de saúde, né? Alguma deficiência. Hoje já tem um manual justamente para auxiliar as escolas. Caso o aluno apresente hipertensão, diabetes, o seu lanche, né, a sua alimentação, ela deve ser adequada. Na pandemia, houve as suspensões das aulas, nesse momento a gente está passando por isso. O Estado e o município ele está sendo obrigatório dar um kit de alimentação escolar, justamente que o que vale mais ou menos 20, 22 dias por mês, vai ter que ser durante os 10 meses, né? Principalmente, mas o que está acontecendo? É muito válido o kit, ajuda muito a família, mas ao mesmo tempo a gente pensa em quê? Na vulnerabilidade de muitas famílias, né, ou de muitos alunos que tinham apenas essa refeição no dia. E isso não é algo raro, né? É algo que realmente existe, principalmente na nossa região Nordeste, que às vezes as crianças passavam, né, ficam em turno integral, ou seja, ela tinha 3 refeições dentro da escola, e nesse momento, mesmo com esse kit, está complicado. A gente sabe que já aumentou a insegurança alimentar, e essas pessoas que já não tinham antes, né, com o aumento do desemprego, nesse momento, com certeza a situação está pior. E o que é que conta também esse kit? Porque esse kit, quando eu estou na escola, eu tenho as refeições, eu me alimento. Mas a partir do momento que esse kit vai para casa, ele é dividido com a família, né?
Então, realmente, o que sobra para as crianças ou para os alunos é o mínimo. O SESC. Né? Aqui no SESC Jacobina, como na Regional Bahia, a gente trabalha com lanche escolar. E esse lanche ele é fundamentado no PNAE e no Guia Alimentar da População Brasileira. Ele segue as diretrizes de alimentação saudável e educação nutricional. A educação nutricional ela é contemplada no projeto Comidinha, né? É onde a gente entra com a horta escolar, onde tem confecção de receitas, onde tem oficina de sabores, rodas de conversa. Então, a gente, no SESC, a gente trabalha, né, de forma permanente, então sempre faz parte. Aqui a gente começou com a horta, né? Infelizmente, com a pandemia, ela teve que, né, paramos esse processo, mas é algo que a gente tem, né, no plano e faz parte já de um projeto da Regional Bahia de ter a horta anualmente. Que a gente pode falar da escola. A gente tem que lembrar que a escola é um local privilegiado para a promoção de saúde, né? É onde desenvolve e fortalece bons hábitos alimentares, né? E bons hábitos de vida também, hábitos saudáveis. É na escola que a gente tem o primeiro contato com as pessoas diferentes da nossa família, né? Que a gente começa a socialização. E é também que a gente aprende dicas, né? Ativas e estimulantes. Antigamente a gente trabalhava com a parte de uma forma que a gente simplesmente só repassava a informação. Hoje não, o aluno ele quer fazer parte da aprendizagem, ele quer entender, ele quer saber por que acontece. Está bem diferente do que há 10, 20 anos atrás. As crianças elas precisam crescer sabendo e praticando o significado da alimentação. Isso é de extrema importância, justamente nesse momento que entra a educação alimentar e nutricional. As crianças elas precisam saber o que elas estão comendo, se elas gostam, elas precisam ter autonomia nesse processo. Elas precisam entender, né, por que ele é bom, por que ele me faz bem. E não ser algo forçado, né? Você precisa comer porque você vai ficar bem. Mas eu não entendo como é ficar bem. Que sabor ele tem? Esse é o sabor realmente que eu gosto? Então, tudo isso deve ser levado em conta quando a gente trabalha a educação alimentar e nutricional dentro das escolas. Lembrando que a infância é um período singular para o desenvolvimento humano. É na infância, né, nos primeiros anos de vida, que a gente começa a ter nossos hábitos e que a gente leva, né, tanto bom quanto ruim. Por quê? Também, na infância, a gente faz a educação. Na vida adulta, a gente faz a reeducação. E aí vem o problema, né? Porque quando a gente vai fazer a reeducação, às vezes a gente já está com várias doenças, às vezes a gente já está naquele processo, a gente já está com a vida mais difícil, e a gente mudar de hábito é algo muito difícil. Por isso mesmo, né? Nesse momento, né, com o planeta que a gente vive, a gente precisa pensar, sim, na educação alimentar e nutricional da criança, porque ela não foca apenas só na alimentação. Ela foca na sustentabilidade do planeta, ela foca no respeito às pessoas. Então, são várias vertentes dentro desse tema. E nesse processo, qual a importância da horta escolar? Né? A primeira coisa é a criança ela conhecer o processo. Porque os alimentos chegam, como eles chegam à nossa mesa? De que forma? Né? Para que eles servem? Então, ela precisa ter autonomia, primeiramente, né, em suas escolhas, para que ela possa ser um adulto seguro. Isso é de extrema importância. É na infância também que a gente faz as primeiras escolhas, né? Desde do que eu vou comer hoje, do que eu gosto, de ter certeza realmente do que eu quero, da cor que eu quero usar, da roupa que eu quero usar, do que eu gosto de estudar. Então, nesse momento, a criança ela precisa ter essa autonomia. Ela precisa conhecer e valorizar como o alimento chega na mesa, que muitas vezes, quando a gente trabalha com muitos alimentos ultraprocessados, processados, a gente não sabe, a gente simplesmente pega no mercado, leva para casa, né? Não vem a história da alimentação, não vem porque chegou, porque é bom, né? Simplesmente a alimentação está um ato que a gente faz sem prestar muita atenção, não vendo que pela alimentação a gente pode, né, ter uma vida muito produtiva, se a gente tem uma alimentação saudável, se tem uma alimentação legal, se a gente presta atenção no que a gente come, como a gente também pode ter
uma vida complicada, né? Cheia de patologias, né? Problemas psicológicos, dentre outras coisas. Então, o alimento ele tem esse poder na nossa vida. Nesse momento também, além de saber como veio, né? Que é importante ver a importância da comida de verdade. Aquela comida que, na época dos avós, né, todo mundo sentava à mesa, tinha preparações, a gente não vivia pedindo, né, o fast food, qualquer outra coisa, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, todo mundo acaba deixando de cozinhar muitas vezes, tem até o tempo, poderia estar fazendo, mas até prefere acabar em aplicativos, outras coisas, sem se preocupar muito no que está comendo, né, pensando apenas no sabor, naquele momento, e na praticidade. Então, é importante resgatar essa comida de verdade. É importante a família ela começar a prestar atenção realmente no que ela leva para casa. Conhecer os alimentos de forma integral. Né? Eu posso utilizar a abóbora toda, o que é que eu posso utilizar da abóbora? O que é que eu posso utilizar da banana? O que é que eu posso, né, aproveitar da maçã, do mamão? Alguma coisa serve para eu utilizar a casca do mamão, utilizar a casca da abóbora. A batata doce, é interessante eu comer com casca ou sem casca? Como é que funciona, né? Quais nutrientes tem nas cascas? Aumenta também o consumo de frutas e hortaliças no ambiente escolar. A partir do momento que ele começa a mexer na terra, que ele começa com esse processo de produzir uma horta na escola, né? Ele começa a se interessar. O que é que acontece? Ele tem mais vontade de experimentar. A gente já trabalhou aqui, né, com vontade de sanduíche natural, exposições de fruta. E você olha, principalmente com a educação infantil, que está no início, eles têm um olhar diferente. Eles querem experimentar. E muitas vezes, né, os familiares dizem, mas ele não come em casa. Justamente porque, às vezes, a forma que a gente oferece em casa ou não oferece, não é interessante para aquela criança. Então, a gente tem que observar como a gente oferece, né? Eu não posso forçar meu filho, né, ou o aluno dentro da escola a comer, mas eu posso mostrar como aquele alimento, ele pode ser interessante. Não é algo fácil, não é algo pontual, mas é algo que vale a pena fazer, né? Se a gente quer ter uma vida diferente, se a gente quer que as nossas crianças, né, que sejam adultos mais saudáveis, a gente precisa olhar com carinho para a educação alimentar e nutricional. A alimentação escolar também, o que é que quando eu tenho uma horta na escola, o que é que ajuda, né? Utilizo os alimentos cultivados na horta, na escola, além dos alunos eles se interessarem mais, né? Porque eles participaram do processo, não só de seleção de sementes, né? A colheita, rega, eles têm o quê? Eles olham de uma forma diferente. Eu que plantei, que legal, eu vou comer uma alface, por exemplo, que estava no sanduíche natural, que foi justamente a atividade que a gente fez aqui. Então, ele tem um olhar diferente para essa alimentação. Tirando que ela, para a alimentação escolar, além dela ficar mais barata, ela é mais saudável, né? Porque ela é livre dos agrotóxicos. As crianças, quando participam do processo também, elas aumentam o interesse de, né, experimentar os novos vegetais. Por quê? Por causa do sabor, do cheiro, da textura. Porque às vezes em casa eu nem tenho isso. Eu vou comer uma maçã, não pode comer com casca. Vamos retirar a casca, que é riquíssima em fibra, e você vai comer sem casca. Então, às vezes a gente tem uma preocupação, lógico, dos pais, né? Isso é normal da família. Porém, a gente precisa também ousar mais um pouco, né? Deixar a criança, né, se lambuzar mesmo com a manga, deixa ela experimentar a maçã com casca, porque essa autonomia que vai fazendo com que a criança realmente se interesse pela alimentação saudável. A criação de receitas também é muito interessante, né? As coisas que você colhe em uma horta, o que é que a gente pode aproveitar com uma fruta, né? A gente pode fazer um doce diferente, sem adição de açúcar, tantas outras coisas. Muito importante lembrar que eles são agentes multiplicadores. Tudo que eles aprendem na escola, eles levam para casa. Nesse momento, a gente pode mudar o quê? O hábito de uma família. Além de mudar uma família, eu posso mudar também de uma comunidade. A comunidade que eu vivo, né? Porque boas informações, quando repassadas, elas fazem um efeito muito bom. Então, eu estou em casa, né?
Meu filho chega dizendo, minha mãe, a gente pode aproveitar o talo da para plantar. E ali eu já começo a plantar, eu já não gasto mais com aquele alimento, tirando um alimento mais saudável. O cultivo da horta também é importante lembrar que ela ocupa, né? Ela ocupa a nossa mente. No momento que eu estou ali pensando, né? Tem um respeito à natureza e é um lazer. Principalmente agora na pandemia, muita gente, não só horta, né? Muita gente começou a fazer em casa a parte de começar a ter outras plantas, realmente cultivar, mudar o olhar para a natureza, né? Ver que mesmo um ambiente muito pequeno, ele pode ser um ambiente, né, agradável, ele pode ter um verde, eu posso ter minha horta dentro da minha cozinha, né? E aproveitar coisas que eu tenho em casa mesmo, uma lata, né? Uma panela que já está um pouco velha e realmente dá para fazer, um balde e outras coisas. O que é muito importante também na horta é a junção da teoria e da prática. Eu não apenas estou na sala de aula sabendo que a batata é boa porque ela tem carboidrato, né? A hortaliça é boa porque ela tem nutrientes, né? Não, eu simplesmente estou mexendo, eu estou sentindo o cheiro, eu estou vendo qual era a semente que utilizava, né? Ou uma muda. Então, eu vejo todo o processo. Então, na hora de estudar a teoria, eu tenho mais interesse, justamente quando eu faço justamente com a prática. É algo interdisciplinar, gente, porque o quê? Envolve várias disciplinas. Por exemplo, o português, como é que eu trabalho com a horta? O português eu posso fazer uma redação, eu posso escrever sobre os alimentos. A matemática tem uma receita. Quanto eu preciso de ingredientes para utilizar essa receita? Quero colher tomate. Quantos quilos de tomate eu peguei numa horta, né? A história. Vamos saber a história desse alimento? Vamos conhecer a cultura alimentar, né? A gente que é da Bahia, por exemplo, por que a gente gosta do acarajé? Por que a gente gosta do vatapá? De onde vem essa história? Para mim, assim, isso é fundamental, gente, é conhecer mesmo, não só a história, né, como é bom conhecer também a história de casa, da família relacionada à comida, né, assim, na hora que entra a história, a gente lembra também da parte, né, do afeto. O que é que na infância remete, né, que alimento remete? Na minha região mesmo, o que é que a gente tem muito aqui em Jacobina, né, licuri, por exemplo. E o licuri, ele me lembra o que da infância? Eu tenho um olhar muito positivo para o licuri, porque é realmente lembrar minha infância. A arte. O que é que eu posso fazer com a arte na horta? Eu não tenho espaço, mas eu tenho um pneu, eu tenho garrafa PET, eu tenho lata, eu posso botar, né? Eu posso botar placas e fica um ambiente muito mais agradável, né? Visivelmente mais bonito, mais interessante. Eu tenho vontade de cultivar minha horta naquele local. E ciência. Ciência é a composição dos alimentos, né? É como a gente sabe por que tal nutriente é bom para a saúde, né? Por que ele previne doenças, ajuda a prevenir doenças. Então, eu acho que essa junção de disciplinas é de extrema importância. E isso faz com que o aluno ele tenha mais interesse, sim, em ter essa alimentação saudável, sim, na hora, no momento de estudar a teoria, ter mais interesse, ter mais atenção, realmente querer fazer parte, né, desse conhecimento, né, dessa construção. Uma coisa muito importante também é resgatar o hábito da alimentação da família. O que é que a gente comia antigamente? Como é que a gente sentava à mesa, né? Vamos sentar mais vezes, vamos mudar, né, receitas, vamos cozinhar, vamos colocar a criança também para fazer parte desse meio, por que não, né? Desde que seja algo que com segurança, né? Que ele não corra nenhum risco. Mas ele pode sim participar. Ele pode sim ir em uma feira com a mãe, conhecer, né? Ele pode sim fazer a plantação dentro de casa, que ele aprendeu na escola. E lembrar sempre que todas as atividades de educação alimentar e nutricional, elas devem acontecer de forma permanente. A educação nutricional é impossível a gente mudar um hábito com apenas, né, ações pontuais. A gente precisa lembrar sempre que fiz hoje e amanhã eu tenho que fazer de novo, porque senão eu não vou conseguir estar seguindo aquilo. Principalmente porque os alimentos industrializados, eles estão aí, né? Cores bonitas, muita propaganda,
cada dia assim, menos controle, né? Infelizmente. Liberado tantas outras coisas. Agora acho que estão vendo a questão da rotulagem, que pelo menos eu acho que é algo muito bom, porque vai ficar a rotulagem na frente. Mas mesmo assim, muita gente não presta atenção nisso, né? É um alimento muito rápido, de fácil acesso, às vezes, se brincar, às vezes até mais barato, dependendo do tipo do alimento. Algumas reflexões, gente, eu queria falar no final, assim, que é muito importante. O Marion já tinha falado, mas né, que em 2016, infelizmente, as políticas, o financiamento, né, as políticas, principalmente relacionadas à segurança alimentar e nutricional, diminuíram. O PNAE ele já passa por isso, justamente pelo valor ser muito baixo, mas o aumento que teve foi assim inexpressivo. O último, né, que era de 30, se não me engano, era 31, 32 centavos e foi para 36, que é a grande maioria dos alunos. Então, assim, é muito pouco, mesmo a prefeitura né, complementando, porque também muitas vezes a prefeitura é muito pobre, né, dependendo do local, somente no Nordeste. Cidades com menores, né, quantidade menor de 10 mil habitantes, é muito complicado trabalhar com esse valor. Então, a gente tem que lembrar que é essencial, né? Porque ele deve ser fortalecido, ele deve ser valorizado, né? Principalmente porque ele é ligado à segurança alimentar e nutricional diretamente. A gente vê que muitos alunos eles dependem desse programa para se alimentar. É algo triste, mas, né? Infelizmente, é real. Tem que lembrar também que a educação alimentar e nutricional deve ser sempre tratada de forma atrativa, não é algo, né, que não tem nada, vamos só passar aqui e mostrar o que é o alimento, então não, gente, não dá desse jeito, né? A quantidade de doenças, de patologias aí está muito grande. Muita coisa ainda não é comprovada totalmente, mas vários estudos dizem que a grande parte das neoplasias, infelizmente, pode vir da alimentação. A alimentação mexe com todo, né? Com todo o nosso corpo. Então, é de extrema importância a melhoria de hábitos das crianças na infância. Porque isso faz com que elas cresçam adultos mais saudáveis. Né? E quando a gente é mais saudável, a tendência também é a gente ser mais sustentável. Porque a gente tem uma alimentação mais saudável, a gente vai prestar atenção no que a gente compra, né? A gente vai diminuir a quantidade de alimentos, né, processados e dar uma visibilidade maior, né? Vai comprar mais in natura, mais minimamente processados, vai ter essa preocupação. E lembrar também, gente, que façam a horta doméstica em casa. Né? A horta escolar é muito importante, ela já ajuda bastante a criança, mas se a gente chega em casa, que a criança aprendeu, a gente acaba reproduzindo, isso ajuda muito a criança a mudar também, né? Porque de nada adianta a gente aprender tudo na escola, se chega em casa a gente faz tudo diferente. Gostaria de agradecer novamente, gente, pelo convite, tá? E passo a palavra novamente para a Jamila. Muito obrigada, Sara, pelas contribuições. Realmente, suas palavras me fizeram lembrar da minha escola, né? Do momento que eu estava lá na escola e que o momento da merenda era o momento de reunir, era o momento de brincar. Então, toda essa relação da criança com o alimento e o ambiente escolar, ela deve sim ser levada em consideração. E a horta escolar é realmente um programa lindo, né, de ser desenvolvido, demonstra para a criança a importância do consumo de frutas, hortaliças, verduras, além de despertar a curiosidade da criança, de saber de onde aquele alimento vem, né? De saber a importância daquele alimento, da produção daquele alimento e os impactos que a produção pode acarretar ao meio ambiente e até a nossa própria saúde, a saúde humana. Também a questão de saber que em pequenos espaços, como o espaço da escola ou um pequeno espaço em nosso lar, é possível a gente cultivar um produto, uma verdura, uma fruta, uma hortaliça e complementar a nossa alimentação, né? Trazer para perto essa questão da produção de alimentos. E aí entramos na questão da produção de alimentos seguros,
a agricultura e a sustentabilidade, e nesse bojo vem o debate sobre a agroecologia, sobre o equilíbrio entre os sistemas de produção de alimentos, o abastecimento de alimentos e seus impactos à saúde humana e ao meio ambiente. A gente precisa sempre estar discutindo as formas de produção de alimentos e a forma com que esse alimento está chegando à nossa mesa, com impacto menor, tanto ao meio ambiente, quanto para quem produz, né, esse alimento, a questão da utilização de agrotóxicos, que já é mais do que comprovado, que traz danos à nossa saúde, sim, traz danos ao meio ambiente. Então, para falar melhor sobre essa relação de cultivo de alimentos, de sustentabilidade, Cristiane Vieira, né? Convidamos Cristiane Vieira, Cerqueira. Ela trabalha no regional, na sede do regional do SESC. Ela é analista de educação ambiental há 8 anos e desenvolve essa função no SESC e pós-graduada em auditoria e gestão ambiental e em educação ambiental para a sustentabilidade. Olá, Cristiane. Olá a todos, obrigada. Inicialmente, eu agradeço o convite de participar com essas colegas queridas, né, dessa abordagem que traz temas muito importantes e relevantes na atualidade, discute alimentação, saúde e meio ambiente. Como o próprio tema da nossa webinar, que é o tema, né, central do Dia Mundial da Alimentação, cultivar, alimentar, preservar juntos. É necessário enfatizar isso, que de fato juntos nós somos mais fortes. A gente precisa refletir sobre essa questão da unidade, a interdependência e a relação entre o homem e o meio ambiente. A gente precisa ter consciência de que nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza, e toda ação e toda atitude em relação a essa interdependência, que venha a ser gradativa, que venha a ser progressiva, que venha a degradar o ambiente, causa prejuízos, não só para o meio natural, como também vai trazendo consequências para a sobrevivência humana, né? E a gente tem como um alerta essa pandemia, foi e continua sendo um alerta muito grande acerca desse desequilíbrio que nós acabamos causando com as nossas atitudes. A pandemia, né, sabemos que tudo começou em função dessa dificuldade, desse desequilíbrio de relação, onde o homem acaba trazendo e retirando do meio natural, né, animais silvestres, espécies, para o seu convívio, para o seu cotidiano, para o meio urbano, e isso acarreta em desequilíbrios. Hoje, esse desequilíbrio já ceifou a vida de aproximadamente 137 mil pessoas. Então, a gente, infelizmente, vive uma sociedade muito imediatista, que esquece que o amanhã não está tão longe. Hoje a gente está sofrendo essas consequências, né, desse processo da pandemia do coronavírus, em função das ações do passado, um passado que não é tão distante, um passado de 11 meses, se a gente for considerar o início da pandemia, lá em novembro, na China. Então, realmente é um assunto que a gente precisa parar para refletir acerca de qual é a nossa relação com o meio natural, qual é a nossa relação com os outros seres vivos, e a gente precisa se enxergar parte desse processo, né? Fazendo uma reflexão acerca dessa interdependência que existe, dessa relação homem-natureza com a alimentação, fica claro que a pandemia acarretou, e infelizmente ainda vai demorar de passar nessas consequências socioeconômicas, acarretou numa crise, né, social, uma crise econômica, aumento da desigualdade, aumento do desemprego, dificuldade de acesso à alimentação, e isso vem aumentando o número de pessoas com vulnerabilidade social, pessoas que estão realmente morrendo e passando fome. Existe uma estimativa da ONU que aproximadamente 71 milhões de pessoas voltem à linha da pobreza, e isso realmente é muito sério, né, e foi fruto de um desequilíbrio. Não só a questão do vírus, toda uma causa ambiental, todo impacto ambiental, ele vai reverberar também na saúde humana, porque nós somos animais e nós fazemos parte do meio natural.
Então, as queimadas, a gente tem vivenciado isso, as pragas, desmatamento, aquecimento global, acidificação dos oceanos, tudo isso pode acarretar em prejuízos que vão reverberar na disponibilidade de terra, por exemplo, para plantio, que vai trazer consequências na alimentação e na saúde da população. Pensando no futuro, né, um futuro que está bem próximo, né, de uma crise, infelizmente, né, econômica, social, ambiental, que nós estamos vivendo. A gente pensando em futuro, eu não posso deixar de falar aqui da Agenda 2030. A Agenda 2030 é um plano, um compromisso de 193 países, incluindo o Brasil. É um plano para buscar a paz mundial, para buscar que as pessoas tenham prosperidade, para buscar proteger o planeta. Esse plano ele é composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente conhece como os ODS. E a gente verifica que toda essa crise pandêmica tem dificultado, irá dificultar o alcance do objetivo ODS 2, que é fome zero e agricultura sustentável. Esse objetivo, ele vislumbra acabar com a fome, ele vislumbra proteger, né, a saúde da população com alimentos mais saudáveis, garantir segurança alimentar, garantir uma alimentação mais nutricional, né, mais saudável do ponto de vista nutricional. E a gente percebe que o ODS 2 está cada vez mais difícil e longe de ser alcançado. Ele também prevê a garantia de uma agricultura sustentável, né? E aí, dentro de todo desse contexto, em relação à interdependência, em relação à agricultura sustentável, a gente se pergunta o que seria, né, essa agricultura sustentável que a gente tanto almeja e tanto busca. Então, de um modo geral, o que eu posso dizer que a agricultura sustentável seria aquela agricultura que pensa nas gerações futuras. As gerações futuras, as gerações que estão por vir, precisam também serem nutridas futuramente. E a gente não pode explorar a natureza de forma irracional, como vem acontecendo, esquecendo de que essa outra geração necessitará dos recursos naturais para sobreviver. Então, a agricultura sustentável, ela tem como base essa preocupação com as gerações futuras, uma preocupação com a biodiversidade, uma preocupação com a região, com o local. Ela tenta resgatar alimentos, tradições, hábitos regionais. Ela tenta estimular a agricultura familiar, né? E a gente percebe principalmente esse conceito de agroecologia, o conceito de produção orgânica, é um conceito fundamental e muito importante para manter esse equilíbrio entre todas as espécies, né? Não perdendo de vista a questão da saúde, que é importante, a questão econômica, que é importante, porque as pessoas precisam ter acesso, né, à alimentação, a questão da biodiversidade, né? Então, essa agroecologia, ela permite uma variedade maior de alimentos, vegetais e de origem animal. A agroecologia permite um cuidado, um pensar, um olhar debruçado para as causas ambientais, né? A utilização mais racional dos recursos naturais, justamente pensando em suprir as necessidades futuras. Um fato também muito importante desse contexto de agricultura sustentável é a não utilização de contaminantes, seja físico, biológico, químico, de não utilizar agrotóxicos, justamente para proteger o meio ambiente, porque os agrotóxicos podem infiltrar no solo, podem contaminar o lençol freático, contaminar a água potável, água, né, que vai ser usada para bebida, para cozinhar alimentos, pode contaminar o solo, que vai servir futuramente para a produção, e, consequentemente, o que a gente falou anteriormente, vai reverberar em quem? No próprio ser humano. Então, as nossas atitudes precisam parar de ser tão imediatistas, porque todas as consequências das nossas atitudes em relação ao meio ambiente, e aqui falando, né, especificamente no caso da alimentação, seja da agricultura, da pecuária, vai ser uma consequência que nós, seres humanos, vamos sentir. Então, nós estamos colocando em xeque a nossa própria sobrevivência, né? A pandemia, ela veio para alertar justamente sobre isso, e ainda existem possibilidades de vir outras ondas de pandemia se a gente não parar e refletir sobre a necessidade de nos enxergarmos iguais,
somos animais, somos racionais, temos possibilidade de criar tecnologias e invenções em prol de uma agricultura que seja sustentável, justamente para proteger a nossa casa, o planeta em que vivemos, e proteger a nossa própria espécie, né? O sistema alimentar sustentável, ele é um pouco mais complexo, eu digo assim, porque ele acaba intercalando várias dimensões e várias diretrizes e fatores. Então, quando a gente pensa no sistema, né, a gente já pensa em mais unidades, em mais braços de ações. Então, ele inclui a agricultura, inclui a pecuária, inclui desde a produção, processamento, que é a transformação do alimento, a distribuição, o abastecimento, a comercialização, a produção também e o consumo de bebidas e de alimentos propriamente ditos. Então, o sistema, ele precisa estar interligado, equilibrado em várias vertentes, para que a gente possa proteger tanto o produtor, quanto o distribuidor, quanto o consumidor. E aí, o desafio, que eu acho o grande desafio, que é, fazendo aqui uma comparação, que é o grande desafio do desenvolvimento sustentável, porque a gente precisa desenvolver economicamente, né, é importante, mas a gente precisa achar um meio de fazer isso de forma racional e sustentável, justamente para garantir os recursos naturais para a nossa geração e para as futuras. Então, o grande desafio é conseguir fazer esse equilíbrio e essa interlocução entre várias dimensões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Digamos que a gente tem um grande proprietário de terra, que tem um capital muito grande em mãos, e ele tem uma possibilidade de implementar, né, tecnologias de ponta. Então, ele consegue otimizar recursos naturais, ele consegue até gerar, né, uma energia limpa, ou fazer algum mecanismo que reduza o impacto ambiental dele, mas, em contrapartida, do ponto de vista social, a gente já pode considerar que haverá um impacto negativo. Por quê? Porque há uma competitividade justa entre uma propriedade rural, né, que é uma concentração, na concentração de grandes pessoas, de muitas famílias, mais um espaço reduzido de terra, em contrapartida de um grande proprietário, que a maioria das terras, né, de grande porte estão concentradas na mão de pequenos proprietários. Então, apesar de ter recurso e tecnologia até para fazer algo mais sustentável do ponto de vista ambiental, a gente teria aí um desequilíbrio social. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio entre o social, entre o econômico, entre o ambiental. De outra forma, se a gente for pensar em uma grande indústria, por exemplo, que também tenha recursos e que otimize recursos naturais e reduza o impacto ambiental e faça uma produção verde, mas, em compensação, é um trabalho de produção e processamento de alimentos. Então, gera um alto nível de alimentos processados. Então, do ponto de vista ambiental, pode até ser sustentável, mas se a gente for pensar na questão da saúde, quanto mais alimentos processados, pior a qualidade nutricional do alimento. Então, a gente acaba vendo que existe desequilíbrios. Então, eu costumo dizer que a busca do sistema alimentar sustentável, ele é realmente um desafio, porque abrange diversas dimensões, e a gente precisa se debruçar sobre isso, verdadeiramente, para que a gente possa promover uma alimentação saudável e o mais sustentável possível. A gente percebe que o consumo de alimentos ao longo do tempo vem sofrendo muitas transformações, né? Como já foi comentado até pela Sara, em relação à horta, né, que eu vou fazer só um link, a gente percebe, por exemplo, que os alimentos atualmente são muito concentrados, né, em alto teor de gordura e de açúcares, e isso pode causar doenças, patologias como obesidade. Vou colocar assim porque eu também sou professora e eu verifico um alto nível, né, de obesidade nas crianças e nos jovens, e muito em função dessa alimentação com baixo teor nutricional. Então, a gente percebe que o trabalho da horta, seja ela escolar, ou a horta comunitária, ou a horta doméstica, é de fundamental importância. Não só para poder gerar esse conhecimento, essa vontade de entender sobre alimentação saudável, mas estimula também, né, o consumo de alimentos in natura, e também estreita essa relação
de homem e natureza. E isso para a criança é muito importante, porque, como a Sara falou, as crianças são multiplicadores, elas levam isso para casa, e isso vai se multiplicando, e daqui a pouco não é mais uma família, é toda uma comunidade, é todo um bairro envolvido. Então, a horta, ela resgata esse valor de pertencimento, nós pertencemos à natureza, fazemos parte desse processo de relação, e esse respeito, né, precisa ser resgatado. Então, a horta escolar traz muito claramente, né, essa importância da educação ambiental nessa vertente. E, em contrapartida também, o combate ao desperdício de alimento, né? Como eu mencionei anteriormente, em função da pandemia, toda essa questão, né, de crise socioeconômica, de desemprego, de pessoas na linha da pobreza, de fome aumentando. Eu vou fazer aqui um parênteses para parabenizar, sei que a Marion já falou, né, mas parabenizar os bancos de alimento, especialmente o programa Mesa Brasil do SESC, que vem desempenhando um papel fundamental, especialmente durante a pandemia, para ajudar e auxiliar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Outra questão também importante sobre alimentação e sustentabilidade é a questão do excesso. O excesso de alimento também é contrário ao conceito de sustentabilidade. Tudo que excede, ultrapassa. Então, se ultrapassa a necessidade do homem, do ser humano ali, das suas necessidades, né, nutricionais, a gente pode considerar também um desperdício. Então, a gente precisa também combater esse hábito, né? E como já foi falado, não é mágica. Mudança de hábito não é mágica. Educação ambiental não é mágica. É um processo contínuo, persistente, né? E sistemático, para que a gente possa realmente mudar os nossos conceitos, mudar o nosso entendimento, e isso sim vai fazendo a gente mudar os hábitos, né? A gente sensibiliza para que cada um se conscientize e aí possa promover mudanças, né, aos pouquinhos. Outra questão também que eu quero colocar sobre a alimentação atual, em relação à causa ambiental, um fato muito importante do que a gente considera ser insustentável, né, no modelo atual, é justamente a utilização de recursos naturais de forma explorada. Não há uma otimização, não há uma racionalização desses recursos, né? É uma exploração sem pensar na geração futura. E aí, como a gente viu, isso foge ao conceito, né, da agricultura sustentável. A alta utilização de recurso hídrico, o consumo de energia, tudo isso remete à insustentabilidade. E, de fato, é um desafio conseguir alcançar o desenvolvimento sustentável também dentro da agricultura e da produção alimentar, tendo como, né, diretrizes equilibrar todas essas vertentes, seja social, seja econômica, seja a ambiental. De maneira abrangente, a gente pode pensar na agricultura sustentável como aquela agricultura que venha promover uma diversidade, né, de alimento, né, e que venha promover o uso racional desses recursos, que nos faça remeter às nossas origens, né? Eu costumo dizer muitas vezes que quando eu estou em algum ambiente mais aberto, porque eu gosto muito, né, das belezas naturais, eu costumo falar que é como matar a saudade da gente mesmo, porque é nossa essência, né? A gente é isso, a gente é natureza, e a gente faz parte da natureza. Eu fico emocionada. Mas, de modo geral, assim, a gente tem vivido tempos difíceis, né? As crises ambientais, elas estão aí para realmente nos fazer refletir sobre isso, pensar no nosso futuro, no futuro daqueles que nós amamos, né? E que a gente quer deixar realmente um planeta mais sustentável, pensar na questão da alimentação, tanto nas questões políticas, como a Marion muito bem falou, a gente precisa também exercer esse papel de cidadania, de buscar, de cobrar, de compreender, e essa webinar é muito importante para isso também, para difundir o conhecimento. Eu aprendi muito também com as meninas, então essa troca é importante, e é isso, de modo geral, em relação da interdependência homem-natureza, a gente precisa, de fato, se enxergar parte e buscar esse equilíbrio, né? Nas pequenas coisas, seja na horta doméstica, seja estudando um pouco mais para saber votar melhor, seja buscando conhecimento, de qualquer forma, a gente precisa mudar
esse hábito e esse olhar. E em relação à busca constante dessa agricultura sustentável, é justamente a gente priorizar aquela agricultura familiar, a gente priorizar a compra nas feiras, priorizar as compras nos mercados municipais, né, valorizar a cultura tradicional, que não pode se perder. Eu lembro que um colega, né, de escola, né, falando com os professores, falando, os alunos nem sabem de onde, que o frango é um ser vivo. Às vezes, vê tanto ali o congelado e vê aquele produto, como a Sara comentou, né, e as crianças nem sabem de onde vem isso. Então, a educação ambiental é muito importante, né, para isso. E é isso, eu quero muito agradecer essa possibilidade de conversar um pouquinho com vocês, aprender um pouquinho mais com as meninas, e deixo essa reflexão, né, que a gente possa, de fato, se enxergar, né, natureza e fazendo parte desse contexto, e buscar no dia a dia uma mudança de hábitos, né, como nós podemos ser cidadãos melhores, como nós podemos ser pais melhores, professores melhores, funcionários melhores, mas sempre pensando na geração futura e naquilo que a gente vai deixar de legado para as gerações que estão por vir. Agradeço muito o convite e eu passo a palavra para você, Jamile. Muito obrigada, Cristiane. A agroecologia, ela nos demonstra, né, o quanto o imediatismo ele pode ser danoso à saúde humana, à saúde ambiental, e que a gente tem sim que esperar o tempo para plantar, o tempo para colher e o tempo para consumir aquele alimento, né? Não dá só para querer ter todas as épocas do ano o alimento à nossa disposição. A gente precisa ter essa paciência, né? E a horta nos ensina, né? Ajuda a fazer a criança compreender que vai ter o tempo, né? Vai ter o tempo que ela vai precisar plantar, que ela vai precisar esperar aquele alimento estar pronto para ser consumido e que a gente vai precisar fazer, que todo esse processo precisa ser feito de forma respeitosa, né, para que a gente consiga plantar novamente, como a Sara falou, que a gente pode pegar o caule ali de algum vegetal, plantar novamente, esperar novamente que ele cresça, e assim esse ciclo vai permanecer, né? A pandemia, ela trouxe ela trouxe um olhar, né, mais voltado, na verdade, nem foi um olhar, ela deixou mais visível a questão da desigualdade social. E ações, como bem dita por Marion, ações como a do Mesa Brasil SESC, elas ajudam, né, a contribuir, a amenizar essa questão da insegurança alimentar das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social por intermédio aí das instituições cadastradas. Os temas combate à fome, acesso à alimentação segura e permanente, segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, direito humano à alimentação adequada, são temas que estão aí sendo debatidos constantemente. Não foi por acaso que o Nobel da Paz deste ano foi concedido ao Programa Mundial para a Alimentação da ONU, né? Justamente por esse papel de destaque de combate à fome e justamente porque a fome voltou a assolar a população. E a escola, ela tem esse papel significativo no incentivo ao desenvolvimento de bons hábitos alimentares, na construção da autonomia dessa criança em escolher o alimento, não somente por essa questão, né, que falamos do imediatismo, não, ensina a criança a esperar e consumir esse alimento in natura, né? A educação alimentar e nutricional, ela tem, dentro da escola, ela consegue, a gente consegue visualizar ela com muito mais potencial, né? E a criança acaba levando isso para o ambiente familiar também. Nesse contexto, a produção, o acesso ao alimento, o acesso permanente ao alimento, a soberania alimentar, o respeito à cultura alimentar, né? Através de práticas agroecológicas sustentáveis,
livres de agrotóxicos, respeitando a natureza e a comercialização de forma justa, sem que traga danos, como eu falei anteriormente, a quem vai produzir e a quem vai consumir, e que esse alimento esteja acessível a todos, ele se faz necessário. Né? Nesse momento de pandemia, que muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, o acesso ao alimento, ele não pode ser restrito. Como o Marião falou, o aumento do preço do arroz, isso vai restringir o consumo de alimentos para algumas famílias. E isso não pode acontecer, principalmente porque está lá descrito, né, na nossa Constituição, e isso deve ser posto em prática. A alimentação é um direito de todos. A moradia, assim como a assistência social, enfim. Assim, encerro agradecendo a todos e a todas pela atenção dispensada nesse momento, e eu tenho aquele sentimento, né, de que conseguimos, com esse tempo destinado à discussão do tema proposto pela FAO, a gente conseguiu demonstrar a prática, né, as práticas do SESC e as ações do SESC voltada para o tema alimentar, cultivar e nutrir e preservar juntos, né? E que a gente precisa, o SESC, mesmo como empresa privada, ele consegue pôr em prática ações de combate à fome, e também a gente precisa cobrar da esfera política, dos políticos, que as políticas públicas elas sejam postas em ação, né? As políticas públicas elas já estão aí, elas já foram criadas, e a gente precisa cobrar dos políticos, da política ou de quem seja responsável, que essas ações sejam postas em prática. E que não aconteça o contrário, né? Como o Marion bem disse, o enfraquecimento dessas ações e desses programas que contribuem para combater a fome, que contribuem para deixar o alimento ali disposto de forma permanente, né? E de forma segura, né? Não é somente disponibilizar o alimento, mas também trazer essa consciência em relação à produção, em relação a como esse alimento vai nos fazer bem, tanto o bem orgânico, quanto o bem psicológico, quanto o bem cultural. E assim encerro. Obrigada às minhas sesquianas e minhas reverências sesquianas a todas e a todos. E lembre-se sempre, todo dia é dia de Sesc. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.